Livro de Lucas, capítulo 10, verso 38. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E esta tinha uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Nesta manhã nós vamos falar um pouco sobre isso. A Bíblia diz, como nós lemos aqui, que Jesus estava indo a caminho de uma aldeia. E é interessante porque quando eu leio um texto assim, que fala que Jesus estava caminhando, é claro que ele estava caminhando com os apóstolos, que ainda não era apóstolo, era discípulo. E já que o tema é conheçamos e prosseguimos em conhecer, ou prossigamos em conhecer, não há melhor maneira de conhecer a Deus do que caminhar com Ele. E quando eu vejo Jesus caminhando, e os discípulos caminhando junto, eu lembro do exemplo de Jairo. Jairo é alguém que tem uma posição, Jairo é alguém que tem uma família, tem um bom salário, mas de repente entra um problema na família dele. Jairo então toma uma decisão. Ele ouve falar de Jesus, mas ele não conhece. Ele diz: eu quero conhecer e ver se ele realmente pode mudar a minha vida e a minha história. Jairo então vai atrás de Jesus. Jesus aceita o convite de Jairo e começa a caminhar com Jairo. Isso é muito interessante. Jairo começa a caminhar com Jesus e começa a ouvir Jesus, porque é na caminhada que a gente ouve a palavra de Jesus. Jairo andando com Jesus, Jesus passa a escutá-lo também, porque quando a gente caminha com Jesus, a gente ouve Jesus e também Jesus nos ouve. E eles estão caminhando. E eu imagino que nessa caminhada, o relacionamento, a intimidade vai se fortalecendo. Porque é quando a gente anda junto e caminha junto com alguém que a gente se torna íntimo, que o nosso relacionamento vai se fortalecendo. E eu imagino que Jairo está ali escutando Jesus, Jesus escutando Jairo, e o relacionamento deles sendo edificado, transformado, quando de repente alguém de forma involuntária interrompe essa caminhada. Porque parece que é padrão, sempre quando a gente decide caminhar com Jesus e conhecê-lo e prosseguir caminhando, de forma proposital ou não, alguém ou alguma coisa, alguma circunstância, de propósito ou não, acaba nos impedindo. E Jairo, que caminhava com Jesus, que agora estava conhecendo Jesus, tem a sua caminhada interrompida por uma mulher, que a gente sabe que é a mulher do fluxo de sangue. E Jairo ali naquele desespero, quando de repente chega a notícia: não incomodes mais, porque a tua filha... Irmãos, eu imagino o desespero de Jairo. Eu imagino Jairo, só para você entender, Jairo era alguém que era o líder da sinagoga. Quando Jairo vai até Jesus para conhecê-lo, ele está arriscando praticamente tudo da sua vida. Existia 3 níveis de exclusão na comunidade ou na sociedade judaica. Provavelmente, o Jairo, quando ele vai até Jesus, ele vai ser passível do último, que é o mais severo. Já tinha saído uma ordem dizendo que aquele que se juntasse a Jesus ia perder todos os seus direitos. Que aquele que caminhasse ou reconhecesse Jesus como Messias ia perder todos os seus direitos, todos os seus privilégios, ia ser proibido de adorar na sinagoga, ia ser proibido de negociar na comunidade judaica. Mas Jairo tem um problema em casa. A sua filha está padecendo. E nada como um problema em casa para nos fazer prostrar diante de Jesus e querer conhecê-lo mais do que nunca. Jairo, então, se dobra diante de Jesus, no capítulo 5, no verso 21 de Marcos, e adora ele. Quando ele faz isso, irmão, acabou, não tem mais volta. Tudo que ele tem agora já era. Por quê? Porque ele se prostrou e reconheceu Jesus.
mas com a expectativa de conhecer Jesus, de prosseguir com ele, levando ele para casa. Quando alguém chega e diz para ele, a sua filha morreu, imagina o baque de Jairo. Porque quando ele fez isso, ele perdeu a liderança da sinagoga. Ele perdeu o direito de negociar na comunidade. Ele perdeu o direito de ser reconhecido na comunidade. E agora ele perdeu a sua filha. Imagina ele chegando em casa e dizendo, olha, não tem mais jeito, porque ela morreu. Imagina a sua esposa falando, você perdeu a posição, você perdeu o direito de negociar, você perdeu tudo que você tinha, perdemos nossa filha, nós vamos ter que mudar. Imagina o Jairo, irmãos, pensando tudo isso, tomando aquele impacto, aquele baque, Mas eu só decidi conhecer Jesus e prosseguir tudo isso por causa disso. Eu imagino que enquanto ele está nesse fluxo de pensamento, tomando aquele impacto, parecendo que vai cair, eu acredito que vem uma mão, encosta nele e fala, não temas, eu sou contigo. Porque tem hora que a pancada, as notícias são tão pesadas que se Jesus não estiver do nosso lado, a gente cai. Só que ele resolveu conhecer Jesus. E quando a gente toma uma decisão de conhecer e prosseguir conhecendo, Jesus não deixa a gente cair, só se a gente quiser. Mas ele está do nosso lado, por incrível que pareça. Pode ser a pancada mais forte, mas ele do nosso lado, com a sua potente mão, ele diz, não temas porque eu estou aqui, crê somente. A gente não cai porque ele nos mantém de pé, porque nós tomamos uma decisão de conhecer e prosseguir conhecendo Jesus. Jairo toma uma decisão e Jesus honra essa decisão. Obrigado. Porque ele decidiu conhecer a Jesus. Aquela notícia quase derrubou Jairo, mas Jesus ao lado dele o manteve de pé, porque quando a gente toma a decisão de conhecer Jesus e prosseguir conhecendo ele, ele honra a nossa fé. Não se engane, irmãos, existe um custo para conhecer e continuar prosseguindo conhecendo ele. É o que nós chamamos de custo do discipulado. Não ache que você vai conhecer e querer prosseguir conhecendo e que não vai ter preço, não vai ter custo. Jairo entendeu que tinha um preço, mas ele estava disposto a pagar. Quando Jesus entra no barco de Pedro e chama ele e fala, vem para você me conhecer. Ele olha para o barco está cheio de peixe. Ele olha para o barco, as redes estão lá. Ele olha para o barco é novo. Ele fala, eu vou ter que deixar tudo isso para seguir. Jesus fala, vem que você vai me conhecer. Ele deixa tudo isso para trás e segue Jesus, porque ele entende que este é o preço para conhecer Jesus e prosseguir conhecendo ele. Existe um custo para a gente ser discípulo. É o que nós chamamos de o custo do discipulado. Ninguém conhece Jesus se não sentar nos pés deles, se não andar com ele, se não caminhar com ele. Mas existe um preço e um custo para isso. A pergunta que fica nesta manhã é, você está disposto a pagar o preço para conhecer Jesus e prosseguir conhecendo ele? Quando Jesus chama Pedro, Pedro olha para tudo aquilo, ele resolve deixar para trás, porque ele fala, vale a pena deixar tudo isso para trás, para conhecer Jesus e prosseguir conhecendo ele. Glória a Deus, aleluia. Veja que o convite não é só para conhecer, mas é para prosseguir conhecendo. Esse é o segredo. Eu não posso ficar só no conhecer. O segredo está no relacionamento. E relacionamento você prossegue conhecendo. Por que relacionamentos são tão difíceis? Porque a gente resolve prosseguir conhecendo. E quando a gente prossegue conhecendo, a gente vai ver coisas boas e coisas... Mas mesmo assim, irmãos, ainda é a melhor forma. Aprenda a se relacionar. Não tem como, aprenda a passar por cima. Aprenda a engolir, ou fale, mas sem guardar mágoa e ressentimento.
Porque a igreja é comunhão, não tem como, irmão. Se você não gosta de pessoas, vai ficar complicado você ir para o céu, porque o céu vai ser um amontoado de gente. Porque tem gente que quer chegar na igreja, Pai do Senhor, pronto, e fui embora. Não dá, irmãos. Jesus adorava gente. Jesus só andava com 12. Quando ele andava com o mínimo, era com 3. Ele ia para o monte orar, ele não ia sozinho, ele ia com 3. Adorava pessoas, só andava em comunidade. Vivia em festas saudáveis, viu? Não tinha festa, não, o pastor falou que Jesus só vivia em festa. Eita, trem. Não, festas saudáveis. Porque a gente cresce em comunidade. Por que Davi foi o que foi? Porque viveu em comunidade. Você não conhece o Senhor se você viver isolado dentro de casa. Não tem isso. Não consegue, irmãos. Por que Davi foi o que foi? Porque Deus plantou ele em 3 solos. Solo da intimidade, solo do serviço e solo da comunhão ou da comunidade. Davi era alguém que estava acostumado a ficar sozinho, só cuidando de bicho. Como que um ser humano desse vai tomar conta de Israel inteiro? De um povo, de uma nação? Não pode. O que Deus faz? Deus tira ele. Ele era alguém que só vivia com bicho. Para sentar na mesa do pai, é só todo mundo, depois que todo mundo ia embora. Ele era o último a comer, só comia o que sobrava. Ele não tinha comunhão, não tinha relacionamento. Deus fala, não pode. Deus pega ele, deixa ele para a caverna e coloca 400 homens amargurados, perturbados, gente que a sociedade não queria. Não colocar aqueles homens que tudo formado, filho tudo formado, com um bom emprego, que não dava problema, que não tinha questionamento com Davi, que falava, não, Davi, nós estamos aqui, se você precisar qualquer coisa, tá? Não, era só homem perturbado, que de vez em quando queria matar o próprio Davi. E Davi lidando com aquelas situações e circunstâncias. Isso fez com que Davi conhecesse a Deus. Certa feita, Davi tinha Saul nas suas mãos. O homem que está ao seu lado está dizendo, ei, Deus, hoje é o dia que o Senhor te entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Davi olhou e falou, isso não é a voz de Deus, eu conheço Deus. Eu conheço Deus. Eu jamais vou levantar a mão contra um ungido do longe de mim. Porque tem hora que as pessoas, ou a pessoa que está do nosso lado, e até foi Deus que colocou do nosso lado, vai falar para a gente fazer coisa dizendo que é Deus, mas não é. E como que você sabe? Porque você conhece quem você serve, você conhece a voz de Deus, porque você conhece e prossegue conhecendo Ele. Você, pode até ser de um servo de Deus, mas não é Deus que está falando, porque eu sei quem eu sirvo, e isso não é de Deus. Davi é alguém que conhecia Deus e prosseguia conhecendo Deus. Então quando ele escuta, ele sabe filtrar se é Deus ou se não, se é o Senhor ou se não é. Pedro largou tudo. Jesus chama Mateus, Mateus olha para a coloteria, bom emprego, bom salário, boa reputação entre os romanos, é claro. Ele olha e fala, eu largo tudo para te conhecer e prosseguir te conhecendo, porque existe um custo para conhecer Deus. E eu estou disposto a pagar para conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Imagina ele chamando Tiago e João, donos de uma empresa, sócios de Pedro. Eles olham para Pedro e dizem, se Pedro foi, a gente vai ter que largar os barcos, as redes, a nossa empresa vai ficar na mão de quem? Não sei, mas se Jesus chamou para me conhecer Ele, eu estou indo, eu deixo tudo para trás, porque existe um custo para conhecer e continuar e prosseguir conhecendo o Senhor. E eu estou disposto a pagar esse preço. Existe um preço a se pagar para se conhecer o Senhor. Só que o nível muda quando a gente conhece o Senhor. E qual que é a melhor forma de conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo o Senhor? A palavra. A minha intimidade no quarto é fundamental, irmão. Não existe, tá? Mas a palavra é a base. Porque tudo que Jesus achou necessário que nós soubéssemos a respeito dele, sobre ele para fazer, ele deixou escrito aqui. Então no seu quarto, Deus não vai te falar nada que não esteja escrito aqui. Isso aqui é a base, isso aqui é o fundamento. Se mexeu na base, compromete a estrutura e é questão de tempo, vai cair. Essa é a melhor forma de se conhecer a Deus.
E a pergunta que fica é: nós temos nos dedicado ao conhecimento de Deus através das Escrituras? A Bíblia vai contar a história de Josafá, um homem que era sincero e íntegro. A história mostra que eles estão cultuando. Israel está cultuando, Israel está louvando, Israel está adorando. De repente, no meio da reforma, o sacerdote encontra o livro. O sacerdote é o líder espiritual máximo da nação, do povo de Deus. Ele pega esse livro e entrega na mão do escrivão. Sabe o que é interessante? É que antigamente quem era responsável por ensinar a escritura era o sacerdote, mas Deus está trocando. Quem vai pegar o livro e levar até Josafá é o escrivão, ou o escriba, ou alguém que é responsável pelo... Não é mais a autoridade máxima espiritual, e a gente tem dificuldade de entender isso. Não é a nossa autoridade espiritual máxima que é responsável pelas escrituras. Daqui a pouco você vai entender o que eu estou querendo dizer. Esse homem pega as escrituras e leva até Josafá. Quando Josafá lê, Josafá fala: ué, a gente está fazendo tudo errado. Como que o povo de Deus, irmãos, estava adorando, cultuando? Se o livro estava perdido na casa, qual que era a referência do culto deles? Se o livro está perdido dentro da casa, eles estavam cultuando à base de quê? Eles estavam seguindo o quê? Eles estavam adorando. Como que eles estavam conhecendo o Senhor, se a Bíblia diz que o livro estava perdido e havia décadas ou séculos? E aqui fica a ressalva: costume e tradição. Eles estavam seguindo a Deus pelo costume e pela tradição, porque o livro estava guardado e estava perdido. Se a gente não vigiar, a gente está guardando o livro, deixa ele escondido e continua louvando, adorando, cultuando, baseado em quê? Costume e tradição. Deus estava falando? Estava. Deus estava agindo? Estava, mas de maneira mínima. A Bíblia diz que quando Josafá pega e ele resolve observar o que estava escrito no livro, eles vão fazer um culto que tinha séculos que não se faz. Desde a época de Josué, diz a Bíblia, quase 1000 anos, que não se fazia um culto como aquele. Sabe por quê? Porque o segredo está na palavra. Quer um culto abençoado? Quer um culto como nunca houve? Quer que Deus fale como fala poucas vezes? O segredo está na palavra. Lembra da história de Davi? Quando Davi vai trazer a arca de novo, ele pega 30 mil homens escolhidos para trazer a presença de Deus, porque a arca simboliza a presença de Deus. 30 mil homens escolhidos, pega um carro novo, coloca a arca. E Davi acha que o segredo está no novo, porque o carro é novo. O problema daquilo que é novo é que geralmente não dá tempo de ser testado. E Davi não testa, e ele coloca a presença de Deus, ou coloca a arca ali em cima e vem. 30 mil homens escolhidos. E ele acha que o segredo está na quantidade, está na novidade, para a presença de Deus voltar para o meio do povo de Deus. E Deus está olhando e falando: quem disse que eu quero novidade? Quem disse que eu estou interessado em multidão? E Davi está vindo, achando que a presença vai voltar por meio da quantidade e por meio daquilo que é novo, por meio da novidade. De repente, a Bíblia diz que a carroça bate numa pedra, a arca vai cair, Uzá coloca a mão e ele morre. Tem choro, tristeza, perda, dano, sofrimento, e o pior, a presença não vem. Aí Davi resolve fazer tudo de novo, e ele mesmo fala: nós fizemos de maneira errada, porque a palavra de Deus fala que a arca tem que ser carregada sobre, porque a presença de Deus não vem sobre coisas, vem sobre pessoas. Tinha que ser carregado pessoas. Porque a presença não vem sobre coisa, a presença não vem por meio de novidade, a presença não vem por meio de multidão, a presença de Deus vem sobre pessoas. Davi fala: ei, está escrito que os levitas têm que carregar no ombro, nas costas, porque a presença de Deus vem sobre as suas costas, sobre a sua vida, sobre você. É assim que a presença vem. Davi usou a palavra, e quando ele usa a palavra, a presença vem. E não sai mais de Jerusalém. Por quê? Porque o segredo está na palavra. E a palavra nos dá conhecimento de Deus. Quer conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor? Palavra. É a melhor forma de se conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Os discípulos entenderam que tinha um preço para se conhecer o Senhor.
Nesta manhã eu quero que você entenda que para você conhecer, existe um preço. E para prosseguir conhecendo, existe um preço também. A pergunta que fica é: você está disposto a deixar tudo para trás e pagar o preço do discipulado? Jesus não trabalha, Deus não trabalha com voluntariado, tá? Deus trabalha com chamado. Jesus nos chamou os discípulos e falou: e aí, quem vai se voluntariar para poder se... Não, ele chamou, falou: eu quero você, vem. Não se edifica a obra com voluntariado. Deus não... Irmãos, não tem discípulo voluntário, tem discípulo chamado. Deus trabalha com chamado, porque o chamado é comprometimento. Não, pastor, mas eu bati uma laje lá na igreja e tinha um tanto... É outra coisa, irmão. Estamos falando de pessoas, de chamado, não de coisas. Você pode ter voluntário para bater uma laje, mas é um evento único. Mas a sua vida espiritual e a estrutura da igreja espiritual não é baseada em voluntariado. Não se trabalha com voluntário, se trabalha com chamado. Jesus chamou 12 discípulos e esses 12 mudaram a história do mundo. Nós estamos aqui hoje por causa do comprometimento dos 12 que resolveram conhecer Jesus e prosseguiu durante 3 anos e meio sentado nos pés dele, conhecendo Jesus. Sabe qual que é a dificuldade hoje que nós temos? De ter uma igreja mais estruturada e mais sólida, isso eu falo a nível de Brasil, é que a gente não discipula. Veja que Pedro está lá, a mulher olha e fala: epa, você tem a característica de Jesus. Você anda como ele, você fala como ele. Por quê? Andou junto com Jesus, pega a característica. Porque ele era discípulo, ele não era voluntário. Hoje em dia a gente não discipula. Foram os discípulos que mudaram a história da humanidade. Por quê? Porque andaram 3 anos e meio com Jesus. A gente não pega as pessoas para andar junto, porque a gente está com aversão de pessoas. A gente gasta mais tempo no nosso celular do que com a pessoa. Como que a gente vai conhecer e prosseguir conhecendo Jesus se a gente está numa sociedade que prefere coisas ao invés de pessoas? A gente valoriza as coisas e usa as pessoas. A gente tinha que valorizar as pessoas e usar as coisas. Não, a gente valoriza as coisas e usa as pessoas. E queremos conhecer Jesus e prosseguir conhecendo. Se a gente não sentar aos pés dele, ou aos pés de alguém que conhece ele, a gente jamais vai conhecer. Conhecemos de forma superficial. Irmãos, entenda uma coisa: quanto mais próximo de Jesus você estiver, maior vai ser o seu nível de intimidade. Você vai passar a ser uma referência, você vai passar a ser alguém. Me fala o nome de alguém da multidão. E na multidão tinha um menino com 5 pães e 2... Qual que é o nome do menino? Ninguém sabe. Mas ele estava lá, tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele não tem cara, ele não tem identidade. Ninguém sabe que por quê? Multidão. Jesus não tem compromisso com a multidão. Jesus tem compromisso com os discípulos. Qual que é o nome dos 12? Todo mundo sabe. Pedro, Tiago, André, João, Bartolomeu, Filipe, Mateus, chamado Levi. E por aí vai. Por quê? Porque eles andavam com Jesus. Dormia e acordava, passava o dia, deitava, perguntava, escutava, questionava, às vezes debatia com Jesus. Todos eles têm nome, quer ter identidade, quer ser reconhecido no mundo espiritual. Ande com Jesus, conheça Jesus, sente aos pés dele e aprenda dele. Deus não está interessado na multidão, Deus está interessado em discípulos, pessoas comprometidas em conhecê-lo e prosseguir conhecendo ele. A Bíblia vai contar a história de 2 irmãs, Marta e Maria. Jesus chega na casa das irmãs. Quando Jesus chega, Marta olha e fala: Jesus chegou. Se Jesus chegou, o que eu tenho que fazer? Ir para a cozinha. Vou preparar a melhor comida. Vou falar para o empregado ir lá, bater um cordeiro. Marta e Maria,
duas irmãs. Marta toda dedicada, por quê? Porque Jesus chegou na casa. Se Jesus chegou na casa, eu tenho que dar o melhor para ele. Lá vai Marta, será que ele vai dormir? Dobra a toalha, pega lençol, é o melhor, prepara os quartos. Por quê? Porque Jesus está na casa. E quando ele está na casa, eu dou o melhor. E Marta está atarefada, fazendo as melhores comidas, as melhores sobremesas, preparando os melhores lençóis, as melhores toalhas, os melhores talheres, dando ordem para os empregados, e toda atarefada, preocupada. Será que ele dorme? Será que ele não dorme? Será que a comida tem que ser só para hoje? Será que tem... Normal, Jesus está na casa. E lá está Marta, toda atarefada. E a Bíblia diz que Maria faz o quê? Senta nos pés. A palavra, irmão, sentar sob os pés, pous, em grego, é a mesma palavra usada em Atos 22:3, quando Shaul Rachalia, ou Paulo, o apóstolo, está fazendo o seu discurso de defesa diante do Sinédrio, e ele diz: eu sentava aos pés de Gamaliel. O que Paulo está dizendo? Eu sentava para aprender, para conhecer e prosseguir conhecendo sobre as coisas de Deus. É a mesma palavra. Isso quer dizer que Maria, quando vê Jesus na casa, fala: epa, eu quero sentar no pé e aprender, para aprender e conhecer e prosseguir conhecendo sobre Ele, porque Ele está na casa. Eu só conheço Ele quando eu resolvo sentar nos pés dEle. Eu quero aprender do mestre, ele está na casa, eu quero conhecê-lo e prosseguir conhecendo. Eu sei lá quando o mestre vai vir de novo. Cozinha, nada disso. Está todo mundo olhando e falando: o que Maria está fazendo aqui? Ela está quebrando o protocolo, cadê a ética? Ela está falando: eu quero saber de ética, eu quero sentar nos pés dele, para aprender, para conhecer e prosseguir conhecendo sobre ele. Eu não estou nem aí para ética, eu não estou nem aí para protocolo. Eu quebro isso tudo porque a presença dele está aqui hoje. E a melhor forma de conhecê-lo é sentando aos pés dele, para aprender dele, sobre ele, para conhecer e prosseguir conhecendo. E Marta, na cozinha, e tá que faz, e Maria na sala. Eu imagino Marta no corredor, para Maria, fala, Jesus, fala que eu quero aprender, vai, continua. E Marta, e deixa o negócio cair no chão e quebra. Maria, deixa o pau quebrar. Eu quero aprender dele, ele está na casa. Não tem lugar melhor para estar na casa. A cozinha é boa, mas a sala é melhor, porque é aqui que ele está falando e eu quero ouvir para conhecê-lo. E Marta na cozinha, e Maria na sala. De repente, Marta não aguenta, porque Maria está ignorando ela. Ela sinaliza, querendo ajuda. De repente ela explode. Fala: ei, Jesus, não te importas que eu esteja sozinha na cozinha e minha irmã sentada aos seus pés? Jesus fala: Marta, Marta, estás preocupada com muitas coisas, afadigadas. Uma coisa só te é necessária. Maria escolheu a melhor, e isso não lhe será. Irmãos, isso é muito forte. Porque Marta está fazendo o que está fazendo para quem? Para Jesus. Todo aquele alvoroço, todo aquele desgaste, toda aquela preocupação é para quem? Para Jesus. Jesus não fala com ela: você está errada,
Jesus não fala com ela, eu não te pedi isso tudo, porque Jesus sabe que ela está fazendo para ele. Só que ele vai virar e falar, ó, isso que você está fazendo é muito bom, mas tem algo que é melhor. E Maria descobriu que é sentar aos meus pés. Eu prefiro que sente aos meus pés na sala do que se afadigue para mim na cozinha. Sabe qual é o problema de quem vive na cozinha, pastor Juscelino? É que olha para quem vive na sala e fala lá, tá vendo? Só quer ficar na sala, adorando, cultuando, e eu aqui na cozinha me matando. Jesus não rejeita o serviço da cozinha porque ele é necessário, mas ele está dizendo, olha, você escolheu ir para a cozinha e é para mim, eu aceito. Mas quem está na sala adorando... É melhor estar na sala adorando do que na cozinha servindo. Porque a minha presença e eu estou falando é na sala. O problema de quem vive na cozinha é reclamar de quem está na sala, porque não entende que a presença e o segredo é na sala. Não que Jesus rejeite o serviço da cozinha, e ele é necessário. Só que é questão de escolha. Jesus não critica, mas ele fala que a escolha de Maria, que é estar aos pés dele, aprendendo e conhecendo, com a perspectiva de prosseguir conhecendo, é melhor do que servir na cozinha. Já viu que tem lugares que você vai e tem gente que só fica na cozinha? E reclama, nossa, 5 dias, eu aqui na cozinha, nem deu tempo de assistir o culto, irmão. Perdeu a oportunidade de estar nos pés dele na sala. O serviço da cozinha é necessário, mas reveza. A cozinha não pode te impedir de desfrutar da presença dele na sala. Se aquilo que você faz para ele está te impedindo de desfrutar da presença e escutar a palavra dele, reveja. Manda alguém para a cozinha, reveza, vem para a sala, porque ele fala é na sala que ele se dá a conhecer, é na sala que se desfruta da presença dele. Sai um pouco da cozinha e vem ouvir a voz dele nesta manhã na sala. Nesta manhã ele nos convida para estar aos seus pés na sala. Ei, não sei com o que você está preocupado. Ele fala para Marta, Marta, você está preocupado com muitas coisas, isso está impedindo você de escutar a minha voz, de sentar nos meus pés. Esquece tudo, essa manhã é manhã de sentar aqui, escutar a voz dele e conhecê-lo, e não parar por aí, prosseguir conhecendo ele. Esta é a manhã que ele te deu a oportunidade de sentar para escutá-lo e conhecer mais um pouco sobre ele. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Aquilo que você faz para ele não pode te impedir de desfrutar da presença. Marta está fazendo para ele, mas aquilo que ela está fazendo para ele está criando uma barreira para que ela não consiga desfrutar e escutar e conhecer mais sobre ele. Então reveja, sai da cozinha e vem para a sala. Não deixa que as suas preocupações impeçam você de sentar aos pés dele, de ouvir a palavra dele, de conhecer e prosseguir conhecendo sobre ele. Veja que ele não repreende Marta, não fala que não vai aceitar, nem fala que ele está errado. Ele entende que esse é o coração de Marta, mas ele também entende que aquele é o coração de Maria. Que tal ter um coração de Maria no mundo de Marta? Um coração de adorador no mundo de serviço. Porque a atitude de Maria é elogiada. Ela escolheu a melhor parte. Se eu tiver o coração de Maria no mundo de Marta, a história é outra. Jesus nesta manhã te diz: uma coisa só é necessário. Eu te dou a oportunidade, escolha a melhor parte, me adore nesta manhã.
Sente na sala e escute a minha voz. Sente na sala e desfrute da minha presença. Sente na sala e veja e passa a me conhecer e prossiga me conhecendo um pouco mais. Tem a história de um homem que diz que era um homem de Deus. Diz que Deus aparece para esse homem, dá 3 pedras para ele e uma carroça. E fala, olha, leve essas 3 pedras até naquele monte, que lá eu vou me encontrar com você. Esse homem pega essas 3 pedras e vai. Ele para no caminho para se alimentar. E quando ele para no caminho, ele encontra um conhecido, um negociante. Esse negociante pergunta, como vai? Tudo bem? Para onde você está indo? Estou indo para aquele lugar. O comerciante fala, você está brincando? Não, estou indo por quê? Porque eu tenho uma entrega exatamente para aquele lugar. Você não poderia colocar na sua carroça, ela está vazia, e fazer essa entrega para mim? É claro que eu posso. Ele coloca e continua, ele para em outro lugar, encontra mais um amigo que também lhe pede um favor igual. E continuando pelo caminho, ele encontra com a família, com uma pessoa que ele conhece, de idosos, carregando alguns pesos. E ele vai e coloca na carroça também, segue. Quando ele está quase chegando no monte, onde Deus falou que ia encontrar com ele, a carroça está muito pesada. E ele está com dificuldade de subir. E ele começa então a murmurar, falando, mas para que Deus me mandou para um lugar desse, tão distante, uma subida, uma carroça pesada dessa, pelo amor de Deus, eu não entendo Deus. Deus aparece para ele. Fala, por que murmuras? Senhor, carroça pesada. Deus olha para a carroça e fala, mas eu só te dei 3 pedras para colocar na carroça. Que tanto de coisa é essa? Fala, não, Senhor, porque fala, não. Se ajudar outros te impede de encontrar com Ele, deixe que cada um carregue as suas coisas. Tem hora que a gente está como Marta, pega um tanto de coisa para fazer, não consegue desfrutar da presença e começa a reclamar com ele. Ele não conseguiu encontrar Deus no lugar que Deus ia se manifestar para ele, porque ele colocou um tanto de coisa extra na sua vida e está reclamando. Mas eu estou fazendo para ajudar, e foi isso que Deus te pediu. Deus não mandou ele encher a carroça, Deus deu 3 pedras, ele encheu a carroça, achando que estava ajudando e que Deus ia agradar disso. Deus está dizendo, eu não te pedi tudo isso, eu te dei 3 pedras, as 3 pedras não ia te impedir de encontrar comigo e desfrutar da minha presença naquele lugar. Você encheu a carroça para ajudar, e isso te impediu de encontrar comigo. Tem hora que a gente quer fazer tanta coisa para ajudar e diz que é para Deus. Deus está olhando e falando, eu não te pedi. Tudo isso está te impedindo de encontrar comigo. Tudo isso está te impedindo de chegar até o local que a gente tem costume de se encontrar. Esvazia a carroça nessa manhã. Deixa as preocupações de lado. Senta na sala, escuta a palavra dele, conheça ele e prossiga conhecendo. Esta é a manhã que ele escolheu para se revelar para você e te dizer, sai das tarefas da cozinha e desfrute da minha presença na sala. Quer conhecer a Deus? Existe um custo. Quer sentar nos pés dele? Existe um custo. Quer aprender dele? Escute a palavra dele. Para finalizar, já indo para o fim, sabe o que é interessante? É que Marta escuta isso de Deus, de Jesus, e ela aprende, porque quando você escuta a voz de Jesus, ele não precisa falar muitas vezes, é só uma vez só. Jesus fala isso com ela guarda no coração. Capítulo 12, se não me falha a memória de João, o irmão das 2 morreu, Lázaro, e a Bíblia diz que ela está ocupada na cozinha, porque tinha muitos judeus que vieram consolá-la. Ela está na cozinha, com aquele tanto de tarefa, fazendo. De repente alguém fala, Jesus está vindo aí. Ela larga tudo e vai ao encontro dele. O texto diz que ela foi encontrar com ele fora da aldeia, nem esperou ele chegar, ela entendeu. Eu vou sair da cozinha, por quê? Porque a presença dele está aqui. Eu deixo tudo por quê? Porque a presença dele é mais importante.
Sentar aos pés dele, sentir ele é mais importante do que a tarefa da cozinha. Ela sai correndo, deixa tudo da cozinha e fala: eu vou me encontrar com ele, porque escutar uma palavra dele vale a pena, muito mais do que passar o dia inteiro na cozinha servindo, mesmo que seja ele. Ela aprendeu a mensagem, aprendeu com a mensagem de Jesus. Isso quer dizer que eu posso melhorar e aprender quando eu conheço Jesus e prossigo conhecendo Ele. É uma escolha. Isso quer dizer que meu coração pode ser melhorado. Eu sei que tem gente que sempre vai ser Marta, mas você pode ser uma Marta melhor. Porque a verdade é que Marta vai ser sempre Marta. Ela vai sempre priorizar a cozinha. E de vez em quando vai desfrutar da presença na sala. Mas Maria vai ser sempre Maria. Maria quebra o protocolo. Sabe o que é interessante? É que nesse mesmo texto, a Bíblia diz que Marta, depois de desfrutar da presença dele, chega e fala: eu fui encontrar com ele fora da aldeia, ele está vindo. Maria larga tudo e abraça ele. Quando Maria abraça ele, a Bíblia fala que Jesus começa a chorar. Sabe por quê? Porque Maria é uma adoradora. Maria é aquela que faz questão de sentar aos pés. E Jesus sabe quando a gente tem um coração adorador. Maria arranca lágrima dos olhos de Jesus com aquele abraço. Sabe por quê? Porque Jesus está olhando para ela falando: eu conheço esse coração. É coração de quem senta para me ouvir. É coração de quem quebra o protocolo quando eu chego no lugar. É o coração de quem não liga para nada e só quer desfrutar e escutar a minha voz quando eu se faço presente na sala da casa. Ela arranca choro. Nem Marta, que mudou sua atitude, não arranca. Ela arranca choro de Jesus. Porque se tem uma coisa que mexe com o coração de Jesus, é um adorador. Alguém que larga tudo porque sabe que ele está presente, se coloca aos pés dele e diz: fala, Jesus, que eu quero te ouvir, eu quero te conhecer e quero prosseguir conhecendo o Senhor. Fica de pé. Que nós venhamos ter um coração de Marta no mundo de Maria. Se você nasceu para ter o espírito, o coração de Marta, não tem problema. Mas não perca as oportunidades de desfrutar da presença dele na sala. Porque é na sala que você escuta ele. É na sala que você conhece, tem oportunidade de prosseguir conhecendo. É o adorador que quebranta o coração dele e arranca lágrimas do próprio Filho de Deus. É minha atitude de entender que existe um custo para conhecer ele. Maria largou tudo, largou a cozinha, quebrou o protocolo e disse: se é para sentar na presença dele, eu sento. E o que vão pensar de mim não interessa. Eu quero é sentar na presença dele, eu não ligo porque vão pensar. A presença dele, a voz dele, o que ele fala, o conhecimento a respeito dele é mais importante do que todo mundo pensa. Adore ele nessa manhã. Ele está na sala. Esqueça da cozinha. Adore ele, ele está falando. Ele quer que você conheça ele. Ele quer ver você sentado aos pés dele. Ele quer que você escute a voz dele. Ele quer ser íntimo de você. Faça como Maria nessa manhã. Escolha a melhor parte. Adore ele. Seja alguém que coloque no coração e diga: eu vou conhecê-lo mais e mais e mais, sentado escutando a presença dele. Eu vou ser alguém que vai prosseguir conhecendo ele, escutando a palavra dele, sentado nos pés dele. Adora ele nessa manhã. Sente a presença dele, fala com ele. Fala: Jesus, eu estou disposto a te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu quero prosseguir conhecendo. Fala comigo nessa manhã. Eu estou aqui aos teus pés na sala. Eu esqueci a cozinha. Eu vou entender que agora mesmo que eu esteja agarrado na cozinha, quando eu ver a sua presença, eu vou sentar e vou escutar a sua voz. Fala comigo. Não há nada melhor do que escutar a voz do Senhor. Não há nada melhor do que sentar nos seus pés na sala. Essa manhã é manhã de escutar a palavra dele. Essa manhã é manhã de escutar a voz dele. Nessa manhã ele está nos dando a oportunidade de ser como Maria, sentar e escutar a palavra dele. Fecha os teus olhos. Ah, Senhor, aqui se encontra o teu povo, Pai, a tua igreja, Deus.
Ah, Deus glorioso, que nós venhamos, Senhor, ter o coração de Maria quebrantado, que entendamos, Pai, que a Tua presença na sala é mais importante do que o serviço da cozinha, Pai. Que nós não venhamos esquecer disso, Pai. Que nós venhamos estar dispostos a pagar o preço para Te seguir, porque existe um preço, Pai, é o custo do discipulado. Que nós venhamos, Senhor, largar tudo se necessário, deixar rede, barco, peixe, tudo para trás, Pai, para Te conhecer, para Te seguir, para ser discípulo, para sentar nos Seus pés, para escutar a Sua voz, para quebrantar, Senhor, o Teu coração. Ah, Deus, que a Tua igreja, com o Teu corpo, que a Tua noiva venha entender, Pai, que essa palavra venha ser como semente em nossos corações, Pai, venha germinar, dar fruto e frutificar, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por ter falado conosco nesta manhã, Pai, que cada pessoa, Pai, que está aqui, que venha sair daqui transformado, mudado, conscientizado da importância de Te conhecer e não parar por aí, mas prosseguir conhecendo o Senhor no dia a dia, Pai. Te damos graça em nome de Jesus. Amém.